Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal Automação PLC Brasil, né? O pessoal pediu para, muitos alunos vêm pedindo, o pessoal não está entendendo como que é feito um escalado analógico dentro de um CLP, né? Então, nós vamos fazer aí nessa nossa aula aqui de automação, como que é o escalado analógico dentro de um CLP, né? Imagina lá que eu tenho um sensor, né? Vamos abrir aqui para a gente começar. Começar abrindo aqui o Paintbrush para a gente começar a fazer algumas anotações, né? Eu tenho lá o meu sensor analógico, né? Eu tenho o meu sensor analógico lá que pode ser qualquer medida. Por exemplo, um sensor analógico que mede temperatura de 0 a 500 graus, uma célula de carga que pode medir de 10 a 300 quilos. Então, seja qual for o nosso sinal analógico, quando a gente está trabalhando com Siemens, né? Então ele vai dar um valor para a gente, por exemplo, de 0 a 27648, certo? Esse valor é o valor que o Siemens vai interpretar quando a gente tiver uma variação analógica lá na nossa entrada analógica. Na nossa entrada analógica ela vai entrar lá um sinal seja de 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA, né? Então ele vai ser, o CLP vai ver esse sinal, por exemplo, de 0 a 27648. E no nosso o nosso sensor, por exemplo, pode ser um sensor de 0 a 10 volts, né? Ou de 4 a 20 mA, certo? Então, o nosso sensor ele vai trabalhar dentro dessa faixa e ele, dependendo do sensor, de temperatura, pressão, distância, seja lá qual for o que você vai trabalhar, ele vai fornecer para a gente essa condição, né? Então, quando eu tenho aqui o nosso sensor, ele vai fornecer para a gente a leitura, por exemplo, de 0 a 10 volts, um valor analógico de 0 a 10 volts. E o CLP ele vai ler esse valor, por exemplo, de 0 a 27648. Então, como que eu vou transformar esses valores, né, do nosso sensor numa escala, nos valores conhecidos? Vamos supor que eu tenho, vamos supor uma célula de carga, né, que está lá no meu tanque e o sensor me fornece, por exemplo, de 0 a 10 volts num peso de 0 a 500 quilos. E quando eu tiver esse tanque cheio de água, né, ou seja lá qual for o produto, ele vai fazer essa mudança. Para mim vai me indicar um valor de 0, por exemplo, de 0 a 100%, né? Então, como que eu vou montar o meu escalado analógico? Então, a gente vai estar utilizando a equação da reta, certo? Aqui eu tenho o meu eixo, né? Meu eixo Y, que é o meu eixo das ordenadas, né? Então, vou colocar aqui Y, o eixo das ordenadas, e eu tenho o eixo das abscissas, né? Que é o meu eixo X. Então, aqui no meu eixo X e meu eixo Y. É dentro desse cara aqui que a gente vai fazer o nosso escalado analógico, né? Então, vamos observar aqui esse cara aqui no topo dele, né? Aqui no topo dele, ele vai ter um valor que a gente vai escalar, né? Que vai ser o nosso 100%, né? O nosso 100%. Então, esse valor nosso ele vai variar de 0, que vai ser a indicação, por exemplo, na nossa IHM, lá no nosso WinCC, certo? O tanque vazio 0 ou o nosso tanque cheio aqui 100%, certo? Então, o que a gente vai fazer? Esse daqui é o nosso valor conhecido, de 0 a 100%, poderia ser de 0 a 500 litros, poderia ser temperatura de
0 a 50 graus. Então, seja lá qual for o que você vai fazer lá na sua empresa, vai ser isso aí. E aqui no nosso eixo das ordenadas, aqui a gente já viu, nosso eixo das abscissas, quer dizer, que aqui vai variar de 0 a 27,648, né? Então eu vou pegar aqui, ele vai variar aqui no meu eixo X aqui de 0, com o valor máximo, né? Com o valor máximo de 27,648 aqui, né? Então vamos colocar aqui o nosso valor aqui, 27,648, certo? Então o nosso de 0 a 27,648, que é o nosso de 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA, ele vai me referenciar um sinal de 0 a 100% aqui para mim, que depois você pode transformar na grandeza conhecida que você quiser. Então, nós vamos estar utilizando aí a equação da reta, no qual o valor de y é igual, vou dar um espacinho aqui, igual a x mais b, certo? Essa é a fórmula da reta que nós vamos estar usando aqui. Então, o que acontece? O B é o meu coeficiente linear, certo? O coeficiente linear é aonde a reta toca o eixo y, o valor do eixo y onde a reta toca. O nosso A, no nosso caso, é o nosso coeficiente linear, certo? Então o A vai ser o nosso coeficiente angular, né? Coeficiente angular. Eu não sou o cara aí da matemática, né? Mas algumas coisas a gente acaba aprendendo para poder se virar no campo. Então, o A é o nosso coeficiente angular, ou esse A, eu posso chamar ele, ele vai ser, lá na nossa geometria, minha tangente. E o que é a tangente? Olha lá, a tangente, como a gente aprendeu na aula, é o cateto oposto, né? Dividido pelo nosso cateto adjacente. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, o cateto oposto pelo cateto adjacente. Por que eu ensino essas coisas dentro do nosso curso de CLP? Para o aluno saber como que é feito um escalado analógico, da onde vem os cálculos, entendeu? Isso acaba abrindo a mente aí de muita gente, muito pessoal vem me pedindo, tal. Então, é importante a gente saber algumas coisas de geometria, uma coisinha aí de matemática, para a gente estar desenvolvendo a nossa automação. Então, a analógica ainda é, às vezes, uma pedra no sapato de muita gente, mas no canal Automação PLC Brasil, a gente vai tratar a analógica aqui como um assunto mais fácil, né? Vamos tratar a analógica de uma forma diferente um pouco, né? Uma forma bem simplificada. E esse é o objetivo, né? E o que acontece? Então, nós vamos começar. Então, quando eu vou começar a traçar aqui, não vai ficar muito certo, que o programa não é tão bacana. Então, opa, deixa eu mudar aqui. Vamos fazer de uma cor diferente aqui, ó. Vamos pegar um tom mais claro aqui do cinza. E nós vamos, quando ele for mais ou menos na reta aqui, né? Opa. Aqui.
Aí. Deu bom. Então, quando o sensor atingir, por exemplo, os 10 volts, o meu 27.648, o tanque vai estar cheio em 100%, por exemplo. Entendeu? E quando ele estiver em zero, vai ser o 0%. Então, isso daqui vai dar pra gente uma reta, certo? Essa reta, olha lá, isso daqui vai dar pra gente a reta. Então, na nossa reta aqui, a gente vai ver o que vai variar. O que vai variar vai ser esse cara daqui, que a minha entrada analógica, né? Vou colocar aqui em analog. Opa. Olha lá, minha entrada analógica aqui, ela que vai correr aqui. Então, quando for 0, ele vai corresponder a 0. Quando aqui for metade do 27.648, por exemplo, ele teria que ser 50% aqui, né? Então, vamos fazer uma marcação simples para a gente ver. Vamos pegar novamente uma cor cinza para a gente ver. Então, digamos que aqui, vamos pegar mais ou menos o meio aqui, representar como se fosse 50%. Certo? Aqui. E novamente até aqui. E ali vai ser o que? Ali vai ser o meu out, a minha saída analógica. Opa, deixa eu fazer diferente para ficar mais fácil. Então, nosso em analógico, vamos acertar aqui, certo? E nós vamos mudar aqui. Aqui vai ser o meu out, né? Analógico, certo? Então, quando aqui a minha entrada analógica ela vai variando aqui, ó, de 0 a 27.648, que é o valor do meu sensor. Meu sensor está variando aqui, então aqui pode ser o meu PQW 288, 277. Então, quando a minha entrada analógica varia aqui, ele vai variar aqui de 0 a 100%. Poderia, igual eu falei, poderia ser de 0 a 500 litros, de 0 a 100 graus, isso depende do processo. Então, como que nós vamos fazer? A primeira coisa, nós vamos... Aqui, ó, ele forma um ângulo aqui, né? A gente observa que aqui está o nosso triângulo retângulo, aqui forma o ângulo, a gente vai calcular o coeficiente anular e o coeficiente linear é o B. Então, eu já vou colocar aqui, ó, já conheço o meu valor de B. Então, D é igual a 0, né? B é igual a 0. Então, se o B é igual a 0, o quê? O que é o B? O B é o nosso coeficiente linear, é aonde a reta toca no eixo Y, atravessa o eixo Y. Então, aqui ele está no 0. B é igual a 0. E o A que vai ser... Meu A vai ser igual ao meu cateto oposto, né? Dividido pelo meu cateto adjacente, certo? Então, como que vai ser o meu cateto oposto? O meu cateto oposto é esse cara aqui, o cateto que está oposto ao ângulo. Então, o cateto oposto, só vou simplificar aqui, vai ser o meu Y máximo menos o meu Y mínimo, certo? E o meu cateto adjacente, no caso, meu cateto adjacente, ele vai ser o meu
x máximo, certo? Menos o meu x mínimo. Então, vamos colocar isso daqui nas contas, né? Então, o meu A vai ser igual ao meu y máximo menos o y mínimo, que vai ser o meu 100 menos o y mínimo, certo? Meu y máximo 100 menos o meu y mínimo, que é 0, certo? Dividido, vamos dividir o trem aqui, dividido pelo cateto adjacente, que é o 27, o meu cateto adjacente, né, que é o meu x máximo, 27,648, entendeu? Então vou colocar aqui, selecionar o texto aqui, vai ser o x máximo menos o x mínimo, 27,648 menos o meu x mínimo, que é 0. Então vamos fazer aqui vou pegar aqui meu celular, fazer aqui na calculadora, que vai ser o 100 dividido por 27,648. Então vai ser, vou dividir aqui o 100 menos 0, 100 dividido por 27,648. 100 aqui, estou fazendo a minha calculadora, menos, dividido, né, por 27,648. Olha lá. Então o resultado deu 0,003616 8981. Eu te peguei aqui várias casas depois da vírgula para dar um valor mais aproximado, né? Então, o meu A, né? Meu A, que é o meu coeficiente angular, ele vale esse valor, 0,368981. Então, digamos aqui que o meu in analógico, ele está na metade aqui. O meu sensor está marcando, por exemplo, 5 volts. Então, 5 volts vai ser a metade de 27,648, certo? Então, vamos supor que aqui o meu sensor, aqui ele está na metade aqui. Então, é o 27,648 dividido por 2. 27,648 dividido por 2, ele vai dar 13,824. Então aqui esse valor aqui ele vale 13,824. Então esse 13,824 é os 5 volts, certo? Ou o valor em miliampere, que teria que representar 50% aqui na minha saída analógica, se as contas que fizemos aqui estiverem corretas. Então nós vamos fazer o quê? Vamos montar a equação da reta. O y é o quê? O y é aqui, a minha out analógica. Então eu vou montar aqui que o meu y, certo? Meu y vai ser igual ao A. Qual que é o valor de A? 0,003616 8981, certo? Vezes o valor em x multiplicado pelo x, certo? Que é o meu in analog, 13 multiplicado por 13,824. Opa, deixa eu estender aqui. 13,824 mais o valor de B. O valor de B, que é o meu coeficiente linear. O coeficiente linear é onde a reta toca o eixo y mais 0. Certo? Isso vai dar um valor, vamos somar aqui na calculadora. Opa. 0,0036 168981 vezes 13,824 tá dando um valor mais 0, que é igual, tá dando um valor que é igual
a 50. Então, quando aqui estiver marcando 13,824, o meu out analógico vai ser 50, certo? Então, é dessa forma que é feito o nosso escalado analógico, entendeu? Então, eu tenho uma entrada analógica de um valor que vai variar de acordo com o valor do meu sensor e a minha saída analógica, aqui o meu out analógico, que é o nosso valor de referência, vai ser de 0 a 100%. Então, se eu quiser fazer de 0 a 500 litros, de 10 a 1000 litros, então cada processo é diferente, entendeu? Às vezes eu posso ter uma temperatura negativa, entendeu? Então a temperatura negativa aqui poderia ser, por exemplo, menos 5, entendeu? Então, por exemplo, se aqui fosse no meu eixo Y, por exemplo, fosse menos 5, né? Então, essa daqui seria aqui, né? Vamos acompanhar aqui. Então, seria menos 5. Então, por exemplo, a minha reta ia ser aqui, ó. Vou pegar aqui. Então, minha reta ia ser aqui, ó. Ele ia fazer isso aqui, ó. Entendeu? Então, minha reta ia fazer isso aqui. Então, o valor do meu B ia ser menos 5. Entendeu? Que é o valor que é onde toca o eixo Y. Então, seria menos 5, por exemplo, a 30 graus. Então, isso vai variar de processo para processo. O cálculo é o mesmo. Então, é importante a gente saber como que é feito um escalado analógico, né? Pessoal que gostou da aula, se interessa pelo curso completo de automação, curso completo CLP Siemens, Rockwell, Onro, só entrar em contato aí com josecarlos.carlos@gmail.com. Posso deixar o número do meu telefone aqui, né? O pessoal sempre gosta das aulas, né? Então vamos deixar aqui um pouco maior para que tenha de uma qualidade. Meu DDD é 19, né? Meu WhatsApp 997736235. Pode estar entrando em contato aí com o José Carlos para estar adquirindo aí, ó, aprendendo um pouco de automação, um pouco de CLP, né? Então, única forma de adquirir esse material, né, extenso de CLP é direto em contato comigo. Eu não vendo não passo curso por Mercado Livre, por nada desse tipo. Tem às vezes um pessoal aí, igual já coloquei vídeo, o pessoal tá passando os alunos para trás aí, mas é só nesses canais que eu divulgo aqui que o pessoal vai estar encontrando material de qualidade e com eficiência. O pessoal está aprendendo. Tem muito aluno aí que não sabia nada de CLP, hoje já está trabalhando na manutenção. O pessoal tô gostando de ver, cada dia é um aluno diferente que me procura. O pessoal está conseguindo alcançar os objetivos, mesmo aqueles que não sabiam nada, sabe? É diferente o que se aprende na escola daquilo que se aprende CLP com quem tem vivência na área. Então fica aí mais essa aula aí sobre automação, falando um pouco de matemática, um pouco de geometria, um pouco de cada coisa aí para a gente chegar no nosso objetivo comum. Então fica aí mais essa aula, meu muito obrigado e até a próxima.